E tem gente que diz: não tem ninguém santo nesse mundo. Se não tem ninguém santo aqui, então ninguém vai morar no céu também. Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Santificação não significa perfeição. Não tem ninguém perfeito aqui. Aqui na terra, nenhum de nós somos perfeito. Não tem ninguém perfeito. Somos cheios de defeitos. Mas tem santo. Santidade não é perfeição. Santidade é separação. Santidade é separação. Santidade é separação. Se você está separado do sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás, você saiu de lá, está separado de lá, você é santo. Só não é perfeito, mas é santo. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor? Para que Deus venha nos abençoar, nos santificar, nos purificar, nos preparar. Cada dia nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Agora sim. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Leia para mim aí, quero ouvir vocês que estão com a Bíblia Sagrada, lendo em voz alta. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Que maravilha, hein? Agora eu vou ler. Muito obrigado por vocês terem lido. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando o quê? Espera aí, aperfeiçoando o quê? A santificação no temor de Deus. Levanta a mão ou a Bíblia e ore assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração, pois eu estou pronto para receber a sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento, irmãos, em nome de Jesus. E eu quero ouvir glorificação, quero que vocês aplaudam a Jesus Cristo. Aleluia, mais forte. Pode glorificar o nome dele, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Meus amados, nós temos esta palavra da parte de Deus para os nossos corações. E aqui o apóstolo Paulo está nos exortando, dizendo que nós que temos tais promessas, as promessas que Deus fez, existem na Bíblia Sagrada cerca de 8.000 promessas. Todas elas foram feitas por Deus e estão inseridas no cânon sagrado. Mas são promessas condicionais, estão à nossa disposição. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então você já sabe que a mensagem desta noite vai falar de santificação. Eu disse um dia desse que todas as vezes que a gente lê um versículo da palavra de Deus para meditar, para fazer uma interpretação, é preciso que nós conheçamos o contexto. É preciso que a gente analisa o contexto para fazermos a aplicação daquela palavra. Em que contexto o apóstolo Paulo disse estas palavras? Aqui no capítulo 7, versículo 1 de 2 Coríntios. Vamos analisar ligeiramente o contexto desta palavra. Paulo dirigiu estas palavras
a igreja de Corinto. Significa dizer que havia muita gente ali na igreja de Corinto que estava agindo de maneira errada, estava se procedendo erroneamente na presença de Deus. Crentes que não estavam aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Veja o contexto em que esta palavra foi dita pelo apóstolo Paulo. Quando nós analisamos aqui, a partir do versículo 11 do capítulo 6 de 2 Coríntios. No versículo 12, ele está dizendo assim. Vamos lá, versículo 13. Ora, veja bem, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Aí Paulo começa a falar, é o contexto desta palavra que nós lemos. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Então Paulo está falando com os crentes da igreja de Corinto. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isto significa dizer que o apóstolo Paulo, ele percebe que lá na igreja de Corinto, naquela época, existiam crentes que estavam se prendendo a jugo desigual com os infiéis. Aí Paulo continua dizendo, por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ele está dizendo que não tem nenhuma sociedade, a justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas? Ele está dizendo para aqueles crentes da cidade de Corinto que a luz não tem nenhuma comunhão com as trevas. Ou seja, Deus não tem comunhão com o pecado. Veja bem, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Que concórdia há entre Cristo e os demônios? Ou que parte tem o infiel com o infiel? Veja bem. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nenhum. Porque vós sois o templo de Deus. Olha aí. Ele está orientando aquela igreja. Vós sois o templo do Deus vivo. Ele está dizendo que nós somos o quê? Nós somos o templo de Deus, do Deus vivente. E Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí Paulo dá um conselho, versículo 17 do capítulo 6. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não vos toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele está lembrando o povo de Deus, o que Deus diz e o que Deus espera do seu povo. Aí ele conclui aqui dizendo, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, meus amados irmãos, o assunto é a santificação. A igreja de Deus, o povo de Deus, precisa buscar a santificação, viver em santificação. Santificação é a obra da graça divina, através da qual o crente é separado do seu ego. Ele é separado da sua situação pecaminosa, através da intervenção do Espírito Santo. Pela concepção do Espírito Santo, você é separado para servir a Deus.
é um marco subsequente à experiência da conversão. Quando o pecador é levado a ver a sua necessidade e a se aproximar da provisão que Deus preparou para ele. Quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós fazemos um voto com Deus de sermos fiéis a Ele, isto é, de nos santificarmos e vivermos uma vida separada do pecado, separada do sistema mundanizado, para servir a Ele, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Santificação, literalmente quer dizer tornar santo. Consequentemente, o Espírito Santo é o agente necessário à santificação. Cristo é aquele que provê. Jesus foi feito por nós santificação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 está dizendo que Jesus foi feito por nós santificação. Então ele é a adequada provisão da santificação. Com isso nós entendemos, através da luz da palavra de Deus, não há santificação alguma moralmente, no sentido bíblico, sem o contato e a união com Cristo. Se nós queremos viver e devemos viver uma vida de santidade, nós precisamos ter o contato e estarmos unidos a Cristo Jesus, para que Ele possa gerar em nós a santificação, a fim de que nós agrademos a Deus, andemos na presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A santificação não é para o mundo, pois a Bíblia Sagrada diz em João no capítulo 14, versículo 16 ao versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece o Espírito Santo, o Espírito Santificador. De igual modo, não poderá experimentar a santificação, porque o mundo não conhece o Espírito Santo, não o vê nem o conhece, mas nós conhecemos porque Ele habita conosco. E porque Ele habita conosco em Cristo Jesus, Ele gera em nós a santificação quando nós nos entregamos a Cristo Jesus e buscamos viver uma vida santa na presença de Deus, a fim de agradar a Deus. De acordo, meus amados irmãos, com o ensino de Paulo, em Efésios, no capítulo 17, ao versículo 19, os gentios, tipo do pecador que ainda não é convertido, acha-se preso na vaidade do seu sentido. Mas nós não podemos estar mais presos na vaidade do nosso sentido, uma vez que nós nos convertemos, uma vez que nós nos convertemos a Cristo Jesus. Mas Paulo, ele está dizendo em Efésios no capítulo 4, versículo 17, o versículo que eu já citei para vocês, que os gentios, tipo do pecador que ainda não é convertido, acha-se preso na vaidade do seu sentido. Diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido o sentido, entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda a impureza. Não é o nosso caso, não pode ser o nosso caso, não pode ser o seu caso, uma vez que você já saiu do sistema mundanizado e já está vivendo uma vida de comunhão com Deus.
Essa vida de comunhão com Deus, ela é gradativa, ela é processual. Quanto mais você vive ela, buscando a Deus, congregando, orando, mais através do Espírito Santo, Ele vai gerando em você a santificação, e você vai aperfeiçoando cada vez mais, para servir a Deus, para adorar a Deus, para agradar a Deus. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento, e precisamos lutar para aperfeiçoar cada dia a santificação no temor do Senhor. Bem, uma vez que a santificação não é para o mundo, porque o mundo não conhece o Espírito Santo, nem vê, por isso não pode experimentar o processo da santificação. Então a santificação é para a igreja. Quem é que faz parte da igreja de Deus aqui? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! A santificação é para a igreja. A igreja, atualmente noiva e futuramente esposa do Cordeiro, é o recipiente desta obra do Espírito Santo. Quanto a isso, o apóstolo Paulo, ele diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia! Ei, você pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Esta palavra está registrada em Efésios, no capítulo 5, versículo 25 ao 27. É, pois, apropriado e necessário que a esposa atual, ou seja, a noiva atual e futura esposa do Cordeiro, seja santa em toda a sua maneira de viver, pois a si mesma já se ataviou. Por isso Paulo está nos orientando aqui, que é preciso que nós aperfeiçoemos a santificação no temor de Deus. Procuremos cada dia andar na presença de Deus em obediência e submissão à sua palavra. Se a santificação é para a igreja, quando citamos igreja, estamos falando no sentido coletivo. Mas temos de dizer também que a santificação é para o crente individual, ou seja, é para o membro da igreja de Cristo. Um membro enfermo, doente, ele pode afetar todo o corpo, o qual só goza de saúde quando todos os seus órgãos são sadios. Analisa o seu corpo. Se um órgão do seu corpo está doente, é possível que esta doença passe para outros membros do corpo. O corpo só vai gozar de perfeita saúde se todos os seus membros estiverem sadios. Se todos os seus membros estiverem sadios.
Então veja bem que eu estou dizendo que um membro, ele poderá afetar todo o corpo, o qual só goza de saúde quando todos os seus órgãos estão sadios. Por isso foi que Jesus orou, para que, como indivíduo, nós, os seus discípulos, fôssemos santificados. Em João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus orou por nós individualmente. Ele disse: Pai, peço que o Senhor santifique-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Jesus já orava pela nossa santificação. De igual modo, orou o apóstolo Paulo para que o crente fosse santificado na totalidade do seu ser. Paulo, ele orou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo está orando e está dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, no corpo, na alma e no espírito, que vosso corpo, vossa alma e vosso espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, santificados até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Ei, você pode glorificar o nome de Jesus. Por que até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pois a palavra diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. A santificação é, número 2, é uma provisão feita por Deus. Nós não geramos a santificação. Deus gerou a santificação quando Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz por nós. E quando Jesus morreu na cruz por nós, Jesus estava tornando possível a nossa santificação. Portanto, a santificação é uma provisão feita por Deus. Mas como podemos experimentar a apropriação desta provisão? Como podemos nós experimentar a apropriação desta provisão? Como? Pela identificação com Cristo em sua morte. Se nós não nos identificarmos com Cristo na sua morte, nós não vamos experimentar a apropriação desta provisão. Devemos, portanto, meus amados irmãos, consentir em morrer com Cristo na sua morte. O que é isso, pastor? Você tem que aceitar morrer para o mundo, morrer para o sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás, e viver para Deus. Precisamos subir a cruz com Cristo. E de toda a nossa vontade, precisamos renunciar ao nosso ego, os nossos pecados, que nos têm causado os maiores distúrbios espirituais, físicos e emocionais. A nossa crucificação com Cristo é o único meio de libertação. Só assim poderemos dizer, como se expressou o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20: estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. É Cristo quem vive em mim. É Cristo quem vive em mim.
Aleluia. Pode glorificar o nome dele. Aleluia. Ei, levante a mão e glorifica o Senhor. Outra coisa, a santificação capacita e aparelha o crente para o serviço cristão. Neste particular, a santificação identifica-se com a obra do Espírito Santo, a fim de capacitar o crente para testemunhar do Evangelho. Nenhum ser humano que não se santifica está capacitado para testemunhar do Evangelho. E se assim o faz, está fazendo de forma errada. Aí diz Paulo: milita, mas não será coroado, porque não milita legitimamente. Conquanto Jesus soubesse muito bem que a seara era grande e chegasse a seus ouvidos o clamor da necessidade de mais obreiros, Jesus ordenou aos seus discípulos que permanecessem na cidade de Jerusalém para serem revestidos do Espírito Santo para testemunhar dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E tem gente que diz: não tem ninguém santo nesse mundo. Se não tem ninguém santo aqui, então ninguém vai morar no céu também. Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Santificação não significa perfeição. Não tem ninguém perfeito aqui. Aqui na terra, nenhum de nós somos perfeitos. Não tem ninguém perfeito. Somos cheios de defeitos. Mas tem santo. Santidade não é perfeição. Santidade é separação. Santidade é separação. Santidade é separação. Se você está separado do sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás, você saiu de lá, está separado de lá, você é santo. Só não é perfeito, mas é santo. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor? Então, santificação não é perfeição. Que se fosse perfeição, a Bíblia não diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Meus irmãos, o ouro jamais fica totalmente isento de escória. A luz nunca brilhará sem a presença de alguma sombra. O próprio sol tem manchas no seu disco. A pessoa mais santificada nesta terra mostram máculas e defeitos. Quando pesados na balança do santuário, a pessoa mais santificada deste mundo mostra-se máculas e defeitos. A nossa vida nesta terra é uma contínua luta contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Contra a nossa natureza pecaminosa. A carne não cessa de lutar contra o espírito, e o espírito não cessa de lutar contra a carne. Todos nós tropeçamos, temos falhas e defeitos, mas é preciso que nós aperfeiçoemos a santificação no temor do Senhor, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Isso, pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele vive. Ele chon declama labaxandarai, aleluia. Esta foi a palavra que Deus me deu para mim e para você.